sou pastor e terapeuta familiar há 28 anos e convido você a participar desse canal Reconstruindo Vidas. Você pode dar suas sugestões de palestra, se você está gostando, se não está. Você também pode se inscrever no canal. Estamos aqui abertos para juntos ajudarmos a reconstruir vidas e tornar a sua vida cada vez melhor. Nenhum homem é uma ilha, todos fazemos parte de um continente. É um fato. Não somos felizes quando nos isolamos. Por isso, precisamos aprender a nos relacionar. E quando a gente fala de família, quando a gente fala de pessoas, a base é o relacionamento. Somos tão felizes quanto felizes são os nossos relacionamentos. Então, se tem uma coisa que você tem que se preocupar, é se você sabe se relacionar. E você deve fazer essa pergunta para você. Se você tem realmente um bom relacionamento com as pessoas. Um autor comenta os 5 passos de um bom relacionamento. O primeiro é o da educação. Bom dia, boa tarde, com licença, como vai, por favor. Esse nível a gente tem que ter com todas as pessoas, principalmente em casa. Mas no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, a gente tem que ter esse nível, mas não apenas esse. O problema é que existem casais que estão passando por sérios problemas e que são apenas educados uns com os outros. E ficar num relacionamento íntimo, num relacionamento de casamento, apenas na educação para evitar brigas, não haverá unidade. Aí você tem o segundo nível, que também todo casal deve ter, todos os pais devem ter com os filhos, contar histórias. É quando você chega para a pessoa e conta seu dia, conta algum fato importante, conta algo que você viu de interessante nos jornais, nas revistas, na internet, no celular, no WhatsApp. Você relata fatos, você fala de coisas externas, você não fala de você. Isso quer dizer que a primeira parte e a segunda parte, elas são coisas aleatórias. Eu sou apenas educado, bom dia, boa tarde, não existe intimidade. Eu conto que um time virou campeão, eu conto que uma pessoa se acidentou, não existe intimidade nisso. Aí você vai para o terceiro nível. E nesse nível você começa a expressar opiniões, ideias. Concordo com você, discordo de você, não acho certo isso. Você está no caminho da intimidade, porque você começa a colocar as suas preferências, o seu gosto, o seu pensamento, se você concorda, se você discorda. Você já percebeu que o primeiro nível é importante, o segundo é importante, todos devem ter. Mas eu tenho que ter também o terceiro, porque se eu não coloco nunca opinião, a minha opinião, eu estou me anulando. E no relacionamento eu não posso me anular. A pessoa precisa me conhecer e para isso eu tenho que me revelar. Então o terceiro nível é o início da revelação. Mas aí tem o quarto nível, que normalmente a gente chama do nível do consultório do psicólogo. E num consultório de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta, um fala e o outro apenas escuta. Nesse caso já existe um desabafar. Como diz o autor, existe um mostrar a nudez da alma sem ter medo de passar vergonha. Mas pelo certo, psicólogo, terapeuta, psiquiatra não desabafa com o cliente. Por quê? Porque ele não quer chegar ao 5º nível. E qual é o 5º nível? É a unidade plena. É como diz Deus lá em Gênesis 2:24, tornem-se os dois uma só carne. Como eu falei das bagagens, você conseguiu se desfazer da sua bagagem, ela conseguiu se fazer da bagagem dela e agora fizeram uma bagagem só. O nível da unidade é quando eu me revelo totalmente para ela e ela se revela totalmente para mim. E todo casal deve chegar nesse nível. Senão, não tem unidade plena.
Cuidado para você não cometer o erro de estar se relacionando apenas a nível 1, ou a nível 2, ou a nível 3, ou até nível 4. Esse relacionamento não vai estar completo. Para ser completo, perfeito, tem que chegar ao 5º nível. Qual é o problema de eu chegar no 5º nível? Primeiro problema, eu tenho medo de me revelar. E ao me revelar, você não gostar de mim. Então eu finjo ser uma pessoa que te agrade. Mas ao eu fingir ser, eu estou sendo falso. E meu amigo, não adianta, a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, quando você mora com uma pessoa e vive com ela 24 horas por dia, essa pessoa vai descobrir exatamente quem é você. Então não adianta mentir. Mas alguns têm medo. Às vezes eu tenho medo de você rir de mim. Às vezes eu tenho medo de você não gostar de mim. Então eu não me revelo. Eu me fecho. Eu também às vezes tenho medo de você contar os meus segredos para outros. Só que para haver unidade tem que haver revelação. Amar é se tornar vulnerável. E ninguém gosta de se tornar vulnerável. Mas amar significa isso. O outro problema de chegar no 5º nível é que a gente passa a ser efetivo e deixamos de ser afetivos. Trabalhar, pagar, comprar, arrumar, limpar, sabe? Sempre em função de coisas, sempre em função das estruturas, sempre em função do ganhar dinheiro, do deixar as coisas arrumadas, organizadas. Mas eu não tenho tempo para a intimidade, para sentar com o meu cônjuge, conversar, jogar a conversa fora. E tem muito casal que é efetivo, mas esquece da afetividade. E ser afetivo é abraçar, é beijar, é dizer que ama, é se revelar. E aí, se não há afetividade, há um distanciamento do casal. Porque no momento que você começou a namorar essa pessoa, você se aproximou dela porque você foi ampliando essa intimidade, você foi cada vez mais encurtando a distância, revelando quem é você, e aí vocês se uniram, e você não conseguia mais viver longe dessa pessoa, era tão bom estar com ela, com ele, que você resolveu casar. Só que agora você casou e não tem mais tempo para essa intimidade. E aí sabe o que acontece com o casal? Eles vão se distanciando. Quanto mais distantes, às vezes mais brigas ocorrem. Ou às vezes a briga causa o distanciamento. Pouco namoro, pouco beijo, poucas palavras de animação, de elogio, poucas declarações de amor, e o distanciamento vai cada vez sendo maior. Daqui a pouquinho, eles percebem que estão tão distantes que eles fazem uma pergunta: por que eu estou com ele? Por que eu estou com ela? E de quem é a culpa? Desse casal que deixou de namorar e passou apenas a trabalhar. Deixa eu te fazer uma pergunta: você casou para quê? Você casou para trabalhar? Mas espera aí, meu amigo, para trabalhar não precisa casar. Para limpar não precisa casar, para fazer conta não precisa casar, para pagar conta não precisa casar. Para ser administrativo, organizado ou deixar tudo limpo, não precisa casar. O único motivo de você casar foi para ter uma intimidade, liberdade de abraçar, de beijar e até de fazer sexo com essa pessoa. Mas é justamente depois que eu caso, em vez de eu aumentar essa intimidade, em vez de eu aumentar esse namoro, eu diminuo. E eu vou sofrer. Porque todos nós precisamos de relacionamento. E a gente troca o relacionamento da família, do pai, da mãe, dos irmãos, de vários parentes, por causa do cônjuge. Ela se torna a principal pessoa para eu ter afeto. E se eu não tenho afeto dessa pessoa, eu começo a sofrer. E tem algo pior que surge. Eu começo a buscar essa afetividade em outras pessoas.
E às vezes esse marido vai buscar numa colega de trabalho. E às vezes essa esposa vai buscar num colega de trabalho. E começa a haver a possibilidade da traição. Aonde começou o problema? Em você começar a se distanciar. Não cometa esse erro. Ame quem você prometeu amar. Cuide de quem você prometeu cuidar. Aproxime-se dessa pessoa. Beija, abraça. Diga que ama. Para terminar, certa esposa chegou para o psiquiatra e disse: eu quero me separar do meu marido. Não aguento mais. E aquele psiquiatra disse: olha, se você quer se separar do seu marido, eu tenho algo maravilhoso para você. Era o quê? Olha, se você quer se separar é porque ele te fez sofrer. E antes de sair de casa, faça-o sofrer. E ela: como é que eu faço isso? Simples. Nos próximos 3 meses, trate ele como se ele fosse um rei. Não se aborreça por nada. Não se preocupe com nada. Sempre contorne situações e trate ele da melhor maneira possível. Aí depois de 3 meses, quando ele estivesse te achando aquela rainha, aquela mulher maravilhosa, você chega para ele na lata e diz: estou indo embora. E ele vai ficar sofrendo pela grande mulher que ele perdeu. E ela falou: vou fazer isso. Passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aquele psiquiatra: cadê essa cliente? Por que ela não veio mais? O que aconteceu? E ele não se aguentou. Ligou para ela: ei, fulano, o que houve? Por que você não veio mais? Fez aquilo que eu te pedi? Fiz, ao pé da letra. E aí? E aí que eu fui tratando ele tão bem, que ele passou a me tratar tão bem, que eu não quero mais me separar. Hoje eu trato ele como rei, e ele me trata como rainha. Meu amigo, se você quer receber amor das pessoas, você tem que dar. Existe um ditado que a gente recebe o que a gente dá. Então, faça a sua parte. Antes de reclamar que o outro não está fazendo a dele. Que Deus te abençoe.